e porque sou talvez um pouco mais empresária, um pouco mais gestora do que professora, então já peço desculpas a vocês caso a minha didática não seja assim tão clara, tão fluida, mas o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês os meus aprendizados, aquilo que eu consegui alcançar com a visão sistêmica nos negócios, nas empresas, nos investimentos. Eu trabalho com imóveis, vou contar algumas histórias para vocês e tenho experiências impressionantes que eu vivi comigo, com pessoas da minha família e que fizeram muita diferença naqueles movimentos que nós estávamos fazendo em relação a esses investimentos e também em relação às empresas. Então, me coloco hoje à disposição para falarmos um pouco sobre isso, sobre sucesso e sobre o que pode impedir o nosso sucesso, sobre a nossa profissão, sobre as nossas empresas, sobre os nossos investimentos, o que traz força e o que muitas vezes impede o nosso sucesso. Antes disso, então, quero me apresentar. Eu sou Ana Cristina, conheci as constelações a partir de uma dor pessoal, de algo pessoal que eu vivia. Eu trabalhava na área empresarial, sou formada em Direito, formada em Administração, já também trabalhei um pouco com o mercado de capitais e imóveis e investimentos. Talvez assim, bem resumidamente, só para contextualizar vocês de como é que eu cheguei nesse trabalho. Eu tinha uma característica, um jeito de funcionar que era de trabalhar muito e ter bastante dificuldade de me apropriar daquilo que eu conquistava, me apropriar das minhas obras. Até hoje eu costumo ser um pouco assim, eu gosto mais de estar nos bastidores do que estar mostrando o resultado daquilo que eu faço. E isso tem tudo a ver com a minha história pessoal, com a história dos meus antepassados, com tudo aquilo que foi difícil para eles. E eu ainda me sinto também em processo de aprendizado. Sou uma das descendentes dos dois sistemas familiares, do meu pai e da minha mãe, que tomou sobre si durante muito tempo. Durante muito tempo fiquei bem fora do meu lugar e tomei sobre mim muitas das dores e das dificuldades que os meus antepassados carregavam. Então é um pouco esse o contexto dessa aula de hoje, um pouco sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Então eu dividi essa nossa aula, essa nossa palestra, esse nosso encontro em três partes, em três fases, que eu acho que são partilhas que podem ajudar a todos. Na primeira parte aqui da minha partilha, eu quero trazer para vocês algo que eu costumo chamar de os mecanismos que nós utilizamos de forma inconsciente para bloquear e para impedir o nosso sucesso. Eu quero, no primeiro momento, no início da nossa conversa, quero falar sobre isso. E é bem interessante o que foi acontecendo comigo também, conforme eu fui atendendo pessoas e mentorando pessoas. Hoje também trabalho como eu digo que é uma mentoria sistêmica, onde às vezes as pessoas têm tudo, têm os talentos, têm todas as possibilidades, mas tem algo que impede. E às vezes um pequeno insight sobre o que elas fazem e não deveriam estar fazendo, ou sobre como elas estão fazendo o negócio ou as transformações no negócio pode mudar tudo. Então no início eu chamava esses mecanismos, eu fui atendendo pessoas e verificando quais eram o que a gente faz para impedir o nosso sucesso, ou que tipo de coisas que a gente faz que nos levam ao fracasso. E eu chamava de mecanismos que nós utilizamos para fracassar. Agora, mais recentemente, eu comecei a ter um insight que na verdade são mecanismos que nós usamos para impedir o nosso sucesso. Porque de alguma forma o sucesso é um movimento natural, é um movimento de vida, é um movimento que é mais natural que ele aconteça do que o contrário. Então nós é que de alguma forma impedimos que essa força se mostre para nós. Nós às vezes bloqueamos essas forças em nós. Então eu chamo de mecanismos e vou trazer para vocês os 4 principais mecanismos que eu identifiquei ao longo do tempo em mim e também nas pessoas que eu fui atendendo. Depois quero falar com vocês sobre o que é uma empresa, o que é uma organização. Uma empresa é um sistema vivo e, como todo sistema vivo, ele tem necessidades para permanecer vivo. Elenquei também aquilo que na minha experiência, nas minhas vivências, é o que eu considero essencial que vocês possam observar no negócio, no empreendimento de vocês,
ou mesmo se você é um líder, um gestor, um colaborador de uma empresa, como é que você olha para essa estrutura que de alguma forma serve a você e que é nesse lugar que você pode oferecer o seu talento, a sua dedicação, o seu servir à vida. E depois, para finalizar, quero trazer alguns insights sobre qual é a postura que ajuda, qual é a postura sistêmica que ajuda um dono de negócio. Qual é a postura que ajuda um líder sistêmico? Qual é a postura que faz com que ele tenha mais possibilidades de sucesso, menos resistências no sistema em que ele está inserido? E qual é a postura adequada para um colaborador? Que tipo de coisas que nós fazemos e que de alguma forma fazem com que o sistema, com que a força se feche para nós? Existe um jeito mais adequado de fazer as coisas? Sim, existe. Em cada posição existe uma forma, uma postura que nos coloca em direção ao mais ou ao menos, que nos coloca em direção à força ou que restringe as forças do sistema para nós. E por último, também quero compartilhar com vocês algumas impressões, alguns insights que eu já pude alcançar acompanhando pessoas que são sucessores de empresas e organizações, também sucessores de cargos, às vezes cargos que são muito importantes. Nós podemos olhar para eles como algo que envolve uma sucessão através de uma herança ou sucessão através de uma aquisição, quando nós compramos uma empresa, ou através de uma nomeação. Qual é a postura essencial daquele que vai suceder a algo, daquele que entra numa nova posição? Então, mais ou menos esse é o resumo do que eu vou passar aqui para vocês. Talvez a primeira coisa, eu sei que vocês vão ter muitas aulas aqui, muitos especialistas, então convido vocês, assistam todas as palestras, tirem o tempo, degustem, aproveitem e façam links entre o conhecimento de um e de outro. A grande riqueza desse encontro é que cada profissional vai trazendo as suas vivências, vai trazendo quase como se pedaços de um grande quebra-cabeça que todos nós ao final talvez vamos olhar, talvez daqui a um ano, talvez daqui a um tempo, eu não sei, vamos olhar e verificar, olha o que nós construímos a partir desse evento, a partir desse encontro, quanta força para esse país, que é um país com tantas riquezas, com tantas oportunidades e também com muito trabalho a ser feito e que depende de cada um de nós. Mas de qualquer forma, como base disso que eu quero trazer para vocês, eu gostaria de relembrar. O trabalho sistêmico, esse olhar da inteligência sistêmica tem a ver com algo muito essencial que esse filósofo alemão Bert Hellinger trouxe para nós, algo que ele percebeu, que tem a ver com posicionamento. Lugar, talvez se eu pudesse escolher o que para mim sempre foi essencial nesse trabalho, o que mais transformou a minha vida, o que mais transformou o meu entorno e o meu jeito de viver a minha própria vida tem a ver com o posicionamento. Qual é a minha posição? Parece uma coisa um pouco abstrata e aqui vocês vão ouvir falar bastante sobre meu lugar, minha posição. Posicionamento tem a ver com qual é o meu lugar, qual é o lugar que me cabe com todas as responsabilidades e riscos em cada relacionamento que eu tenho. Se eu sou um dono de uma empresa, qual é a minha posição em relação a todas as outras partes desse sistema? Se eu sou um filho, qual é a minha posição em relação aos meus pais? Eu sou grande ou eu sou pequeno? Eu vim antes ou eu vim depois? Se no meu casamento, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento amoroso, qual é a minha posição? Eu sou equivalente. E como mãe ou como pai, qual é a minha posição? Eu sou grande em relação aos meus filhos. Para mim, esse trabalho, a grande transformação que ele trouxe foi compreender que é só no meu lugar, em cada relacionamento, que eu tenho mais chances e mais possibilidades de fazer algo por mim e para o outro. Todas as vezes em que nós tentamos fazer, às vezes a coisa certa, muitas vezes nós fazemos a coisa certa no lugar errado e nós fracassamos. Para mim isso sempre foi um grande desafio, talvez por isso é o que eu compartilho para vocês, que foi o que mais me transformou. Eu tinha sempre uma tendência de
ver o certo, ver o que precisava ser feito e sair do meu lugar. Às vezes sair do lugar para ocupar o lugar dos meus pais ou dos meus antepassados, ou carregar, ou trazer sobre mim o peso daquilo que faz parte do destino dos que vieram antes de mim. E não funcionou. Eu adoeci, eu me senti infeliz, eu me senti perdida, e foi a partir desse trabalho que eu consegui então encontrar a minha nova posição. E é um trabalho que dura a vida toda. Se você se distrai, a nossa tendência natural é ir por aquele caminho conhecido, é irmos para aquilo que nós sabemos repetir. Porém, o grande crescimento está quando você consegue, às vezes com um pouco de consciência pesada, quando você consegue fazer diferente, por amor e por respeito, também por honra a todos do sistema que pagaram o preço para que nós estivéssemos aqui com mais conforto, com mais possibilidades. Esse é o nosso, é isso que cabe a nós que vivemos nessa geração. Esse foi meu grande aprendizado. Então, para nós começarmos, eu quero compartilhar um pouco sobre esses 4 mecanismos, essas 4 formas que eu observo nos meus clientes e observo nos nossos cursos, nas nossas formações, onde é que normalmente o que nós utilizamos como um caminho para frear o nosso sucesso, para sermos leais ao que aconteceu aos sistemas ou para amarmos à beira do abismo. Porque sim, quando nós saímos da nossa posição para ocupar o lugar de alguém que veio antes, nós poderíamos nos imaginar como aquele que fica na ponta de uma rocha, olhando para baixo, com um grande risco de se desequilibrar e de perder a sua própria vida, de perder o seu próprio talento, de perder aquilo que só ele pode fazer. Então, talvez o mais comum que nós observamos é esse mecanismo de que nós, por lealdade, nós não nos permitimos alcançarmos o sucesso. E normalmente isso tem a ver com aqueles processos de repetição, pessoas que repetem histórias do sistema familiar. Durante essa minha jornada, digamos assim, para dentro do pensamento sistêmico, vocês imaginem, eu sou uma advogada, uma administradora, e durante a minha formação imaginei que nós trabalharíamos e olharíamos para isso que tem a ver com as pessoas e com aquilo que é humano, e por que às vezes alguém com um grande potencial não consegue ir à frente, porque muitas vezes nós contratamos uma pessoa que tem todas as qualificações, mas quando ela entra na equipe ela não consegue desempenhar, não consegue colocar aquele talento a serviço do todo. E foi algo que sempre me chamou muito a atenção. Nós temos uma tendência a repetir, a tentar trazer de volta excluídos do nosso sistema. Normalmente, quando a pessoa entra nos mecanismos de repetição, e eu falava para vocês que eu mergulhei nessa jornada no estudo da psicogenealogia. A psicogenealogia é um trabalho de uma francesa, que é a Anne Ancelin Schutzenberg, talvez se vocês quiserem depois pesquisar no Google vão encontrar informação sobre ela. E ela escreveu um livro chamado Meus Antepassados, onde ela começa a contar que ela começou a perceber que havia muitas sincronicidades e muitas repetições nas histórias de pessoas que adoeciam, nas histórias de pessoas que tinham impedimentos na sua vida. Então, normalmente, quando num sistema aconteceram, normalmente tem a ver com, as repetições têm a ver com exclusões. Alguém que fracassou, alguém que não alcançou algo, alguém que cometeu às vezes um ato que foi considerado vergonhoso para o sistema familiar, que talvez teve algum comportamento de roubo, de furto. Então essa pessoa é considerada uma vergonha e é excluída do sistema. A Anne Ancelin mostrou então, através de vários estudos, como os descendentes, por algum mecanismo de compensação, de busca de completude que ainda não
Não podemos dizer que tem uma comprovação científica de o que acontece. É bem possível que tenha a ver com um mecanismo sistêmico de compensação, um mecanismo que faz, o mecanismo do próprio sistema, porque os sistemas buscam sempre o seu próprio equilíbrio, a sua própria homeostase. Talvez todos esses movimentos de repetição que acontecem nas nossas vidas tenham a ver com a nossa tentativa de completar o sistema, de trazer de volta aqueles que foram excluídos. Então, muitos dos impedimentos profissionais que eu já encontrei, e vocês com certeza vão se lembrar também de pessoas que vocês conhecem, estão bem conectados a essas repetições de histórias de pessoas que foram excluídas. Isso é bem comum, isso é bem normal. Tem um outro mecanismo que tem a ver com o nosso medo de perder o pertencimento. Eu diria que seria uma segunda forma que as pessoas utilizam para, de alguma forma, é quase como elas precisam desviar daquele sucesso que vem. Às vezes elas conquistam algo e logo em seguida elas perdem. Aqui no Brasil é bem comum, vocês com certeza vão se lembrar de histórias, por exemplo, desses atletas, principalmente os jogadores de futebol, que têm uma ascensão muito rápida, alcançam então sucesso, fama, dinheiro, riquezas, bens, porém muitas vezes a sensação de perder o pertencimento, o medo de não ativa esse descolamento do clã, esse descolamento, essa diferença tão grande na forma de viver que essa prosperidade traz para essa pessoa, é como se ativasse nele o medo de perder o pertencimento, como se ele deixasse de fazer parte e ficasse sozinho. E esse mecanismo é tão mais forte, ele é tão primitivo em nós, que se nós não trabalhamos esse medo em nós, se nós não trazemos isso para a nossa consciência e não nos esforçamos a sustentar esse sucesso, mesmo com esse peso na consciência, a tendência sim é que as pessoas abram mão do que elas alcançaram, abram mão do que elas conquistaram para pertencer ao sistema. É uma dinâmica bem comum que nós observamos e uma coisa me chama muito a atenção, geralmente isso acontece quando são os primeiros daquele sistema, ou às vezes 2 ou 3 gerações, a família vem sempre no mesmo padrão, sempre numa normose, como nós poderíamos dizer. De repente alguém consegue algo especial, alcança algo especial, mas ela descola tanto do sistema que é preciso ter muita coragem e muita força para ser capaz de sustentar esse sucesso. Normalmente, então, como eu dizia, acontece com os primeiros que vão fazer quase como se fosse, imaginem, um movimento de uma ampliação das fronteiras daquele clã. É necessário uma grande quantidade de esforço e energia para que essa pessoa consiga sustentar esse sucesso. E quando ela sustenta esse sucesso, é como se ela ampliasse para todos. Agora é possível para todas as pessoas desse clã entrar em contato com um outro modelo, com um novo formato de sucesso, uma nova forma de vida. E mesmo assim, nós continuamos a pertencer. Tem um terceiro mecanismo que eu observo também, e ele é bem comum em pessoas que têm perdas financeiras, principalmente ligado a perdas financeiras, que tem a ver com um mecanismo que a gente chama de compensação. De alguma forma, se vocês olharem para tudo isso que eu estou falando, tudo é muito parecido, e a gente poderia colocar tudo isso num grande grupo de... Isso a gente chamaria, todas são lealdades, formas de sermos leais, muda a característica. Por que eu estou utilizando esse tempo, me detendo a falar para vocês sobre isso? Quando nós trazemos a nossa consciência ou quando nós percebemos que nós estamos em um desses mecanismos, fica muito mais, eu não diria fácil, mas fica um pouco mais lógico para nós, e é como se então nós pudéssemos acalmar esse nosso lado mental que tenta nos proteger de tudo. É como se nós o acalmássemos e como nós trouxéssemos uma lógica para isso. Normalmente os resultados que eu tenho alcançado nos trabalhos de mentoria, quando a pessoa tem esse insight, quando ela percebe
e eu estou repetindo, eu estou pagando a dívida de alguém, isso faz imediatamente algo com ela, coloca uma nova informação no campo, no sistema, na consciência. E aí então essa pessoa tem mais possibilidades de fazer algo a respeito. Então esse mecanismo de afastar o sucesso por uma compensação, como uma forma de compensar algo que tem acontecido no sistema, principalmente em relação a ou pessoas do sistema que tiraram a vida de alguém, ou pessoas que cometeram algum tipo de crime ou contravenção ou ato relacionado a dinheiro que tenha trazido algum tipo de injustiça. Existe um trabalho também, para quem quer mergulhar um pouco mais, que é de um terapeuta, tenho dúvida se é húngaro, mas acredito que seja húngaro, que é o Ivan Nagy, onde ele fala sobre essas lealdades invisíveis. Ele diz que é como se existisse um livro de contas do sistema familiar, onde são inconscientemente anotados os débitos e os créditos. E quando alguém do sistema provoca um dano grave a alguém, pode ser que um descendente se conecte com esse débito do sistema familiar, saia do seu lugar e busque pagar essa dívida. E como é que ele paga, já que aquele que sofreu o dano talvez já nem esteja mais aqui, ou talvez já nem seja conhecido? Muitas vezes ele paga através de sucessivas perdas, às vezes perdas em jogos, falências, todas essas formas de perder que a gente olha e se pergunta como é que essa pessoa conseguiu perder isso que ela alcançou, que ela recebeu. Então são mecanismos inconscientes e são muito sofisticados, mas quando você traz a memória, algo muda. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que nós trabalhamos e ela tinha sucessivas perdas financeiras. E quando então a gente olhou a constelação, o que ela, na alma, o que ela fazia, ela olhava para a família de uma vítima do sistema familiar. Alguém do sistema dessa pessoa havia tirado a vida de um homem que era aquele que sustentava uma mulher com os seus filhos. Quando esse homem então falece, essa mulher, ela passa por necessidades, esses filhos passam por muitas necessidades e de alguma forma na história dessa família o que aconteceu foi que o responsável não se responsabilizou por aquilo que tinha feito, a família adotou todas as práticas legais para que essa dívida fosse empurrada para todos os recursos legais e tudo aquilo que legalmente às vezes está à disposição e mecanismos de defesa, porém aquela dívida fica em aberto. Então, de alguma forma, é essa nossa cliente que veio depois, o que ela fazia? Já que a dívida não foi compensada, eu compenso. Porém, esse é o tipo de coisa que pode fazer sentido no primeiro momento, mas não resolve, porque não restaura aquilo que o prejudicado perdeu. Talvez o que nós possamos fazer num caso assim é incluímos a todos esses que foram prejudicados por alguém da nossa família e também em honra a eles nos dedicamos a fazer um ótimo trabalho, um excelente trabalho, um trabalho ético, um trabalho com amor, um trabalho respeitoso, como se você pudesse olhar para esse prejudicado e dizer: não foi em vão, sobre tua dor eu agora construo algo de bom, me coloco a serviço da vida. Normalmente esses são os movimentos que trazem cura, que trazem paz, que trazem leveza e que liberam as pessoas para seguirem o seu próprio destino. E tem um quarto mecanismo que também é muito sofisticado, talvez vocês em algum momento já tenham vivido isso, que é muitas vezes quando nós temos muitas reivindicações à vida da forma como ela chegou para nós. E o que significa isso? O que eu quero dizer com isso é, quando nós achamos que os nossos pais não fizeram o suficiente, quando nós achamos que faltou algo para nós, quando nós ainda estamos olhando para trás, olhando para os nossos pais, cobrando e esperando algo deles, normalmente os movimentos que aparecem na nossa vida profissional, às vezes na nossa própria empresa, são de fracasso. E o que tem por trás disso é como se nós olhássemos para eles e disséssemos:
Veja como você realmente não fez o que você deveria ter feito. Veja como me faltou algo, então agora eu fracasso. Tem uma autora até que fala isso de uma forma bem dura. Fracassar é uma forma de vingança contra os nossos pais. E sim, de alguma forma, por mais duro que possa parecer, sim, se trata de mostrar a eles aquilo que nos faltou. E quando alguém assume uma postura de eu recebi o suficiente, eu sei que vocês fizeram o melhor, eu sei que eu tenho tudo o que eu preciso e o que ainda me falta eu posso conquistar por mim mesmo, essa pessoa ganha uma força especial. Muitas vezes existem histórias muito difíceis, eu sei também. Nós ouvimos histórias durante os atendimentos, durante os cursos, que a gente olha e fala, uau, que força que essa pessoa precisou para sair disso que aconteceu com ela e seguir em frente. Sim, com todas as boas razões, porém os efeitos, quando nós nos colocamos contra os nossos pais, os efeitos na nossa vida são sempre os mesmos, são sempre de restrição e de limitação. Talvez se você viveu algo assim, se você vive, se para você é difícil assentir com esse destino que chegou a você dessa forma, o que eu diria? Imagine que os seus pais são um caminho que a vida escolheu para chegar até você. E ela vem de muito longe. O Bert traz muito essa compreensão para nós. A vida vem para nós através deles. E cada geração por onde ela foi passando, fez o seu melhor. Assim como você hoje também faz o seu melhor. Não como alguém perfeito, mas alguém que está num movimento de alcançar as suas próprias respostas e construir o seu próprio caminho. Talvez você já tenha filhos. E quanto mais essa postura de reconciliação aos que vieram antes for capaz de tomar o seu coração, você também libera os seus filhos para que eles possam também tomar a vida que você passa para eles, a vida que chega para eles através de vocês. Então esses são os principais mecanismos que atuam na nossa vida, todos ligados a essas lealdades, a esses nossos movimentos inconscientes, movimentos de amor, que são movimentos que não honram os nossos ancestrais. E por que eu falo isso antes de falar sobre empresas? Porque o mundo das empresas é o mundo dos adultos, o mundo do trabalho é o mundo do adulto. E se eu não estou reconciliado com a minha vida, com aqueles movimentos que aconteceram no meu sistema, ou se eu estou enredado nesses destinos, eu chego no meu trabalho, eu chego na minha empresa e carrego também para dentro dela todas essas dinâmicas. Então eu chego com uma mochila bem pesada, eu chego carregando muita coisa e às vezes são essas coisas que eu carrego na minha mochila é que impedem o meu sucesso e a minha realização. O próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre isso. O que é uma empresa, o que é uma organização e como eu posso, qual seria uma postura adequada, o que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer se eu me decido a criar uma empresa, abrir um negócio, se eu me decido, se eu tomo a decisão de liderar talvez o negócio de alguém ou colaborar com o negócio de alguém. Como eu falei no início dessa aula, sucesso e fracasso sempre nos levam a olhar para a nossa profissão, para o nosso trabalho, para nossas empresas e organizações. E quero falar um pouco agora com vocês sobre o que é uma empresa ou uma organização. A partir da visão sistêmica, a nossa compreensão é que uma empresa, uma organização é um sistema vivo. E como todo sistema vivo, ela tem necessidades. Também tem necessidade de trocas entre o ambiente externo e o ambiente interno. Porém, quando nós olhamos para essa meta-estrutura, o pensamento sistêmico, essa inteligência sistêmica traz insights impressionantes para nós que somos gestores.
Como eu compartilhei com vocês, eu já participei da fundação de várias empresas. Quando conheci as constelações, como falei para vocês, eu vinha de um processo de um burnout, porque eu tinha trabalhado muito. Junto com meu esposo, nós fundamos algumas empresas, algumas hoje estão sob o cuidado dele, eu sou fundadora junto com ele, mas hoje quem está conduzindo é ele, e ainda tem uma empresa sob minha responsabilidade. Durante minha vida profissional, então, me dediquei à fundação e aos movimentos iniciais, isso que a gente chama de 0 para 1, de muitos negócios, alguns com sucesso, outros nem tanto. Se eu tivesse mais tempo, contaria para vocês aqui muitas histórias, muitas empresas que não tinham a menor possibilidade de dar certo. Eu me lembro de uma empresa que eu abri em sociedade com um outro profissional na área da saúde, e nós vimos, ele me procurou e disse: Ana, tu tens todas as características da pessoa que eu preciso, eu tenho uma oportunidade incrível, é um trabalho para atender grandes hospitais, é uma prestação de serviço, eu já tenho cliente, eu já tenho tudo, a gente só tem que montar a estrutura. E era uma estrutura de uma lavanderia industrial hospitalar. E aí sim, tá, ok, ele me mostrou as planilhas e eram contratos muito grandes, então participei do treinamento, fui aprender como se fazia aquilo, mas faltava uma coisa essencial. Aquele negócio, para mim, eu só disse sim porque ele era ele tinha uma grande possibilidade de rentabilidade, mas ele não conectava em nada com o meu coração. E bem nos primeiros dias eu já tinha percebido, eu já sabia, mas vocês sabem como é a vida de um empreendedor, de um líder, a gente às vezes tem dificuldade de reconhecer rápido que nós erramos e recuar rápido. Então eu percebi, eu sentia no meu corpo um desconforto, cada vez que eu chegava naquele lugar, naquela estrutura que era um galpão, eu sentia um desconforto, mas eu continuei. E eu me lembro que a clareza total que veio para mim de que aquele negócio ele não tinha futuro e tinha a ver comigo foi quando foi necessário abrir o telhado para descer com as máquinas, porque elas eram máquinas gigantescas que chegaram em umas Scanias gigantes, e eu olhava aquilo e aquilo não fazia o menor sentido para mim. Depois, quando eu conheci o pensamento sistêmico, eu compreendi do que se tratava. Faltava para aquela empresa um para quê. Faltava para aquele negócio algo, uma liga que conecta todos. Então vocês vão perceber que cada vez mais, talvez isso também seja uma característica do nosso próprio movimento humano evolutivo, cada vez mais as pessoas já não se deixam seduzir, ou não se deixam atrair, ou não se deixam apaixonar por um modelo de negócio que tenha como fim o dinheiro em si mesmo. Tem sempre uma necessidade de algo mais. E por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história primeiro para dizer para vocês que já tive muitos erros e muitos fracassos, e foi pelos fracassos e pelos erros que também tenho sucessos. E para mim, o que foi essencial no meu aprendizado quando entrei em contato com o pensamento sistêmico foi que ele me respondeu muitas questões que eu não compreendia sobre as pessoas. Porque uma empresa, uma organização sempre se trata de pessoas. E a primeira necessidade que uma empresa, uma organização tem é de que exista um motivo, o professor Décio fala de uma forma tão bonita, tão maravilhosa, que exista um para quê. O Hellinger também traz isso em algumas vezes onde ele fala sobre empresas, que ao contrário da nossa família, que é um sistema natural, uma organização, uma empresa é um sistema construído. E para que esse sistema construído tenha força, ele precisa de um objetivo, isso que o professor Décio então nos traduz como um para quê. Quando eu penso no para quê, eu me lembro das aulas de ciências, talvez vocês já tiveram, vocês também lembrem disso, quando nós fazíamos uma experiência para aprender sobre os ímãs, então o professor colocava sobre uma superfície uma grande quantidade de limalha de ferro toda espalhada, e depois por baixo ele passava um ímã.
Ele ia fazendo um movimento, e conforme aquele ímã ia se movimentando, o que aconteciam com aqueles fragmentos de limalha de ferro? Todos eles seguiam, eles eram atraídos. Para mim, até hoje, a melhor imagem para um para-quê de uma organização é isso. É uma força que não é visível, mas que conforme se move, vai conduzindo a todos que fazem parte do sistema. Então essa é uma necessidade básica. Se você tem uma empresa, uma organização, se você é um líder e tem faz parte da sua responsabilidade, se você tem o poder de olhar para isso, trará muita força para o sistema empresarial se você comunicar, se você deixar claro para as pessoas qual é o seu para-quê. E muitas vezes o para-quê não é algo tão fácil, tão tangível assim como a gente pensa. Se os consteladores aqui já devem ter atendido casos assim, quando nós nos aprofundamos no atendimento de um dono de negócio e vamos compreendendo quais foram os movimentos que o levaram a criar essa empresa, essa organização, muitas vezes vocês vão perceber que esse para-quê é algo muito profundo que toca o coração. Às vezes esse para-quê é algo que está conectado ao sistema familiar, porém ele vem de um jeito diferente. Ele vem não como um sacrifício ao sistema familiar, e sim como uma forma de honrar algo que tenha acontecido. Normalmente, dos casos que eu já encontrei, que eu já conheci, e posso falar só da minha experiência pessoal, todas aquelas pessoas, e aqui eu digo todas mesmo, que tinham um para-quê conectado a algo ancestral, mas que colocaram isso a serviço da vida e a serviço do futuro, elas tinham muito sucesso. Recentemente, nós fizemos um atendimento, eu e a Letícia, no IP Empresarial, que foi impressionante. Eu olho para essa empresa, é uma empresa que já está vivendo um movimento de sucessão. E eu chego a me emocionar de me lembrar do que essa empresa é capaz de alcançar, do que ela pode fazer pelas empresas e indústrias brasileiras, porque é uma empresa que foi fundada pelo pai, agora já os 2 filhos estão vivendo o processo de sucessão. É uma empresa que trabalha com segurança no trabalho, principalmente em desenvolvimento de métodos para redução de ruídos, para trazer mais conforto ao trabalhador. Grandes empresas brasileiras são clientes dessa organização. E quando nós fomos trabalhando, então, o tema do nosso trabalho era principalmente como que eu posso suceder a empresa que os meus pais criaram, como que eu posso honrar isso que eles fizeram, como eu posso dar continuidade. Essas são desafios muito grandes para quem sucede uma empresa. E aí, então, conversando com a filha sucessora, perguntando sobre a história da família, sobre o que tinha acontecido, ela conta então que o pai, muito pequeno, imigrou para o Brasil e ele veio de um desses países onde existiam guerras. Imediatamente a imagem que eu tive foi de um menino bem pequeno que precisava cobrir os ouvidos porque tinha muito ruído de bombas, de explosões, muito risco à vida. E não era algo consciente, ela saiu do atendimento, então, num movimento de muita reverência, onde ela vai e pergunta para o pai o que realmente o motivou a fazer aquilo. E para ele não era algo consciente, mas quando nós olhamos no campo, fica muito claro a forma como ele lida com tanto medo, com tanta dificuldade que ele viveu, e a forma como ele honra esse país novo que recebe essa família com amor, com possibilidades de crescer, fazendo algo a serviço desse país, a serviço dessa terra. Então esse é um exemplo ainda que está muito próximo de mim, que foi algo muito bonito que nós acompanhamos. E esse para-quê é um para-quê que conecta. Esse para-quê é um para-quê que tem força, e aquele que sucede uma empresa, aquele que sucede uma organização, aqui já falando um pouco, como eu disse para vocês, que eu quero pontuar o que ajuda
em cada posição que nós ocupamos, né, na posição de dono, posição de líder, posição de sucessor, posição de colaborador, o que ajuda? Aqui o que é fundamental para esses filhos que estão sucedendo o negócio, que eles tenham muito respeito por essa história, muito respeito a esse para quê dessa organização. É muito possível que quanto mais ela se especializar nisso que fez esse movimento inicial, maior ela se torna, mais possibilidades de trazer segurança, mais crescimento com certeza chegará para eles. Qual é o risco? Se esses sucessores decidem mudar esse para quê ou fazer algo totalmente diferente, isso tira a força da organização. Nós temos um caso de uma franquia, uma grande franquia de um país europeu, em que o dono compartilhou conosco que ele vendeu então a rede dele para um fundo investidor. E logo após a aquisição, talvez por não conhecer o que os gestores desse fundo falaram para os colaboradores. A partir de agora, não se fala mais no nome da pessoa X. A pessoa X era o fundador, era quem tinha feito todo aquele negócio. Não se fala mais sobre ele aqui, porque essa empresa agora tem um novo dono. Essa postura fez com que o sistema se fechasse e fez com que o crescimento ficasse estagnado. É bem possível que, se o comprador, a quem fez essa aquisição, tivesse sido capaz ou tivesse tido conhecimento de honrar toda aquela estrutura de quem havia fundado, honrar essa força criativa, essa pessoa que dedicou grande parte da sua vida para colocar todo esse sistema em movimento, é bem possível que essa empresa teria lucrado alguns milhões a mais. É bem possível que ela tenha perdido alguns milhões, que tenha perdido o mercado, que tenha perdido possibilidade de crescimento a partir dessa postura. Porque o que o sistema... Vocês lembram do para quê, né? Para que aquele ímã que vai puxando todas as partes, que vai dirigindo todas as partes do sistema. E esse ímã responde principalmente à força do fundador, a esse movimento criativo. E se eu interrompo essa força, eu interrompo também o crescimento do sistema. Então, para que? Objetivo, toda a organização precisa estar conectada. Se você lidera, se você é dono de uma organização, se você já é um sucessor, comunique, faça com que as pessoas compreendam qual é o para quê dessa empresa. E o para quê tem a ver com servir as pessoas, servir a vida. É muito mais do que simplesmente resultados financeiros. Quem é dono de empresa aqui já sabe. Às vezes quem olha de fora pensa que se trata apenas de retorno financeiro, mas o retorno financeiro é uma das compensações necessárias para que esse sistema consiga sobreviver e perpetuar, gerar empregos, gerar crescimento, desenvolvimento para um país. Mas está sempre para muito além daquele que imagina que pode se dispor a montar um negócio para ganhar dinheiro. Eu diria que se você estiver no movimento assim, aguarde um pouquinho mais e busque se conectar com algo que sirva a vida, porque as possibilidades de um negócio que começa apenas querendo tomar, sem um movimento de dar algo para a vida, tem poucas chances de sucesso. Então aqui falei de uma grande necessidade de um sistema empresarial, que exista um para quê. Depois, então, o pensamento sistêmico, ele traz um grande valor para nós, principalmente mostrando o que nós precisamos observar, como nós devemos fazer o que nós fazemos dentro das organizações. Então, existe uma segunda necessidade que é muito importante, que tem a ver com que cada pessoa possa ter o seu lugar dentro da organização, que esse lugar esteja claro. Quanto mais essa metaestrutura for clara, mais as pessoas têm possibilidade de se desenvolverem. Se eu crio uma estrutura confusa, e os meus colaboradores, ou algum dos meus colaboradores, vem de um sistema onde ele normalmente saía do seu lugar, onde ele abandonava o seu posicionamento, essa pessoa vem para o mundo empresarial e ele encontra as condições propícias para repetir aquele comportamento que não leva adiante. Vocês lembram que eu falei sobre
as formas que nós utilizamos para bloquear o nosso sucesso, bloquear o nosso talento. É mais ou menos isso que acontece quando, na minha organização, as coisas não são muito claras. Então, uma meta-estrutura clara é muito importante. Também, além de dar um lugar para cada pessoa, que esse lugar seja adequado de acordo com a complexidade do cargo e as condições que essa pessoa tem para ocupá-lo. Muitas vezes nós, por desconhecer, não só o pensamento sistêmico, aqui também tem a ver com esse trabalho de como que nós lidamos com a complexidade humana. Nós, por exemplo, temos um excelente vendedor, campeão de vendas naquela organização, e nós então o seduzimos, porque nós estamos com um cargo vago, por exemplo, de gestão e liderança, e colocamos essa pessoa naquela função. Normalmente isso costuma não ter bons efeitos. Primeiro porque o movimento não parte dela, de querer se colocar a serviço dessa outra função. E segundo, porque às vezes a complexidade do cargo e aquilo que é necessário é totalmente diferente. Então, metas, estruturas claras e funções claras ajudam muito as pessoas poderem pertencer a esse sistema. Nós, no pensamento sistêmico, trabalhamos sempre que as pessoas não possam ser, que as pessoas não sejam excluídas. E uma das grandes dores quando a gente fala de pertencimento, e algo que os líderes podem fazer e que vai ajudar muito também uma empresa, é quando alguém precisa ser desligado, porque às vezes é isso que acontece, um excelente vendedor que eu coloco para liderar e que aí não tem condições porque não tinha as características e já não é mais possível voltar para o lugar anterior e eu preciso desligá-lo. Como é que nós fazemos o desligamento dessas pessoas da organização? A organização tem precedência? Sim, tem precedência. Ela veio antes? Sim, ela vem antes. Essa pessoa precisa ser desligada? Sim, é necessário para que o sistema consiga continuar. Então aqui o pensamento sistêmico é uma metodologia que nos ajuda muito em como nós fazemos isso. Nós observamos que sempre que acontece um desligamento para aquele que sofre o desligamento da organização, é como se esse processo de ser desligado de algo ativasse nessa pessoa aquele medo de perder o pertencimento, aquele medo de perder o lugar. Vocês lembram que a gente falou sobre isso no início? E talvez ativa algo ainda mais antigo, ainda mais arcaico, que tem a ver com a nossa memória de clã, onde há milhares de anos deixar de fazer parte de um grupo significava um possível risco de vida, ou quase sempre significava a morte. Então, sempre tem um processo de dor envolvida nos desligamentos. E o pensamento sistêmico, o líder que conhece a visão sistêmica, a inteligência sistêmica, consegue criar formas de que isso seja feito de uma forma muito respeitosa, formas de que a pessoa consiga ser desligada, compreendendo que não se trata dela, e sim se trata da função ou da necessidade da organização. Muitos enredamentos que às vezes chegam nos nossos atendimentos têm a ver com pessoas que foram desligadas de forma desrespeitosa, que foram esquecidas ou que foram excluídas. Então, uma segunda necessidade dos sistemas empresariais, que são sistemas vivos, tem a ver com isso, tem a ver com o pertencimento, tem a ver como nós recebemos as pessoas para que venham pertencer, se elas têm realmente uma oportunidade, se elas têm realmente um lugar para fazer parte, e quando alguém precisa ser desligado, de que forma nós fazemos isso? Também essa é a forma que nós aplicamos a lei do pertencimento dentro das organizações. Tem uma coisa diferente nas empresas que é, enquanto na família o nosso pertencimento é vitalício, é para sempre, numa organização o pertencimento normalmente vai depender do tempo em que nós estamos fazendo parte dessa organização. Porém, quando essas despedidas não são respeitosas, muitas pessoas podem permanecer conectadas. Também existem os fundadores, esses, mesmo quando vendem a empresa, mesmo quando falecem, nunca deixam de pertencer. Eles fazem parte do movimento criativo e eles sempre farão parte. O pertencimento deles também é permanente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
E o princípio da ordem também é algo que é muito importante que nós possamos observar dentro das organizações. E aqui a ordem compreendida principalmente quanto a tempo de permanência do sistema. Quando eu compreendi a importância que tem você reconhecer aqueles que chegaram antes no sistema, independente da hierarquia que eles ocupam, porque a hierarquia, de alguma forma, a hierarquia funcional que a gente chama, ela tem a ver com a entrega da pessoa, ela tem a ver com a responsabilidade que essa pessoa tem sobre o sistema, e ela será remunerada de acordo. Ela recebe mais responsabilidades, também é remunerada de acordo. Então aqui, ordem, e talvez essa minha fala é muito mais para os consteladores, a ordem está muito ligada a tempo de pertencimento no sistema, ordem de chegada no sistema. Quando eu aprendi isso, eu percebi nas empresas onde eu faço gestão, aqui mesmo também no Instituto, aqui no Instituto IP Rocha, onde me tornei uma das sócias, e uma parte da gestão fica sobre os meus cuidados. O quanto traz força quando nós reconhecemos o lugar de chegada de cada pessoa dentro do sistema. Depois vem a próxima necessidade que eu diria para vocês, fiquem muito atentos, que tem a ver com o equilíbrio das trocas. Como é que nós equilibramos todas as trocas que acontecem dentro do sistema empresarial? Tanto as trocas externas, então, por exemplo, as trocas com os clientes, com os fornecedores, com aqueles que oferecem algo, né, que vendem ou oferecem algo que a nossa empresa precisa, assim como as trocas internas. As pessoas sempre buscam, as pessoas se sentem bem quando elas conseguem estabelecer relações de equilíbrio entre o que elas dão e o que elas recebem, tanto para o mais quanto para o menos. Normalmente a gente acha que o melhor de tudo seria pagar a mesma coisa para todo mundo e de preferência pagar muito bem e sempre mais e muito mais. E a nossa experiência nos atendimentos mostra que não, nós atendemos fazem alguns anos, uma empresa, uma multinacional, que ela tinha como política pagar 2, 3 vezes mais do que o preço do mercado quando fazia a contratação, e ela já dizia para a pessoa: nós pagamos muito mais, mas nós exigimos muito mais. O que acontecia normalmente é que essas pessoas entravam num movimento de tanto trabalho, que elas adoeciam. Então, era uma forma de remunerar que desequilibrava. O que nos ajuda é sempre observar o que equilibra isso que a pessoa dá. Não é igual para todo mundo. E sempre nós precisamos observar contribuição, complexidade do cargo, riscos envolvidos. É sempre uma dança, é um laboratório, é uma matemática. Eu sei que não é simples, mas quando nós conhecemos o pensamento sistêmico, nosso olhar se amplia. Então, aquelas técnicas tradicionais de gestão, pelo menos para mim, elas ganharam alguns insights. Eu fiz algumas modificações que eu senti que fizeram muita diferença e consegui atrair talentos, pessoas mais talentosas que ficaram por mais tempo nas nossas organizações. É isso que eu observo na prática, quando você consegue ter um sistema que tem um equilíbrio real entre o que você dá e o que você recebe. Então, falei aqui já sobre o para quê, falei sobre o pertencimento, falei sobre a ordem, o que é importante nós observarmos, falei agora sobre o equilíbrio entre o dar e tomar, e tem mais 2 coisas que nós observamos que são fundamentais para esse sistema vivo chamado organização. A primeira delas é o respeito à origem e o respeito à história. Nos últimos tempos, talvez 50% das questões, das dificuldades empresariais que eu acompanhei estavam ligados à dificuldade, essa falta de reconhecimento quanto à origem, essa falta de reconhecimento quanto à história. O que é isso? Origem é tudo aquilo que foi necessário acontecer, tudo aquilo que precisou se encontrar para que essa empresa acontecesse. Eu chamo do movimento do 0 para 1. Aquele momento em que não existia nada, então pessoas, recursos, ideias, algo se une, existe aí uma alquimia e de repente surge algo. Não importa se o movimento do 0 para 1 e as pessoas que contribuíram
ficaram só no 0 para 1, depois venderam esse negócio, como acontece com muitas startups e etc. E aí vem alguém que faz agora do 1 para o 100, ou do 1 para o 1000. Não importa. Sem aquela contribuição, sem aquilo que esteve presente no movimento do 0 para 1, o negócio não teria acontecido. E isso é uma das coisas que mais têm sido negligenciadas nessas organizações que apresentam problemas que chegam até nós. E às vezes, aqui tem uma coisa muito especial nesse movimento criativo, desse 0 para 1. Geralmente também aparecem questões ligadas ao dinheiro, porque o dinheiro, vocês com certeza verão aqui outros palestrantes também falando sobre isso, o dinheiro na visão sistêmica, ele tem uma alma e ele carrega muitas informações. Então, de alguma forma, alguém que contribui com o seu próprio dinheiro, isso que é o resultado do dar e tomar, isso que a pessoa conseguiu com o seu trabalho, com o seu esforço, alguém traz isso para dentro de uma empresa, depois isso é esquecido ou isso é desonrado, faz com que todo o sistema perca força. Muitas das dificuldades ou das pessoas que vêm até nós com impedimentos de que a empresa não consegue crescer, ou ela entra num ciclo de repetição, chega até um ponto e para, ou a empresa perde força. Quando nós vamos olhar, tem algo em relação à origem ou à história que está sendo negligenciado. Me lembro de vários casos que nós trabalhamos aqui, me lembro agora assim rapidamente de uma startup que começou a ter problema com investidores. Investidores são aqueles, então, que você cria... Startup é um modelo de negócio rápido, né? Você cria uma ideia e aí, para que ela seja testada e ampliada, você às vezes precisa de investimento de capital. Essa empresa tinha um bom negócio, tinha a expressão de mercado, mas quando chegava no movimento com os investidores, algo acontecia, algo bloqueava. E quando nós olhamos no campo, então tinha uma pessoa da família que havia emprestado dinheiro para que o negócio começasse e até hoje não havia sido devolvido. E não só não havia sido devolvido, como os proprietários disseram, não, mas isso é coisa que essa pessoa nem precisa, isso não tem nada a ver agora. Mas o campo mostrava que essa falta de respeito, essa falta de reconhecimento com aquele movimento inicial que foi fundamental para o negócio, era o que freava o desenvolvimento. Então, se você, dono de empresa, tem alguém que fez uma contribuição especial para o seu negócio, às vezes um familiar, às vezes um amigo, às vezes alguém que traz uma ideia, às vezes um colaborador que faz parte lá no início, e aqui eu já estou entrando no próximo requisito que tem a ver com a história. Tudo aquilo que acontece com o negócio durante o tempo até o dia de hoje, tudo isso precisa ser honrado, principalmente contribuições especiais e também pessoas que possam ter sido prejudicadas nesse nosso movimento de crescimento. Então, tudo isso faz parte da história e tudo isso precisa ser honrado. Muitas vezes, por exemplo, um colaborador que ficou muito próximo de nós no movimento de início e que criou, por exemplo, estruturas financeiras, estruturas administrativas, o modo de funcionar dessa organização e depois, por algum motivo, ele precisa ser desligado. Essa pessoa precisa ser honrada, ela tem um lugar especial. Também aqueles colaboradores que cometem erros graves, erros que levam ao desligamento. Que a pessoa seja desligada, porém que aquilo que aconteceu não seja excluído, porque muitas vezes esse tipo de erro, essas pessoas que cometem esse tipo de prática em relação à empresa, elas também prestam um grande serviço, fazem com que as empresas se tornem mais seguras, que aprimorem os seus métodos de gestão. Então a gente sempre pensa nessa empresa como esse sistema vivo que está sempre em movimento, sempre fazendo trocas, sempre buscando essa homeostase. E qual é o grande insight? Sermos capazes de nos conectarmos ao para quê, sermos capazes de oferecer uma meta-estrutura segura, onde as pessoas tenham oportunidade de realmente estarem no seu lugar, colocarem o seu talento, colocarem a sua máxima capacidade cognitiva a serviço do sistema, sermos capazes de honrarmos as contribuições e todos aqueles que fazem parte da história. É claro que isso não é tudo, é claro que não. É lógico que também, para que uma empresa tenha sucesso, a gente precisa também de estarmos num mercado
onde as pessoas queiram comprar aquilo que nós fazemos. Nós precisamos estar conectados com a vida. O que serve a vida? O que as pessoas precisam? Muitas startups têm ótimas ideias, mas são ideias de coisas que as pessoas não querem ou não precisam. Então, sim, conectados com o mercado e também, é claro, fazendo o nosso dever de casa. Saibam que quanto maior a nossa empresa, quanto mais colaboradores, quanto maior o nosso sucesso e nosso crescimento, aumentam também os problemas, aumentam também as complexidades. Isso é bem normal. Mas que eu posso compartilhar com vocês que depois que eu conheci o pensamento sistêmico, eu percebi que o crescimento da empresa se torna mais rápido e nós ficamos menos tempo repetindo aquelas coisas que não dão certo. A gente consegue ter mais compreensão desse mecanismo sistêmico, do que o sistema pede para nós. Então a gente vai conseguindo corrigir a rota também de uma forma mais clara e mais segura. Acredito que sobre empresas seria o essencial que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para finalizar então, o que ajuda? Se você é um dono de negócio, qual que é a postura sistêmica que mais traz força, que você consiga ocupar essa posição, que você consiga estar conectado com o seu para-quê, que você consiga reconhecer a história, a origem dessa organização, que você consiga reconhecer todos os que contribuíram para que você estivesse aqui. Se você é um dono, mas já é um sucessor, seja porque herdou essa empresa, seja porque comprou essa empresa, que você possa honrar aqueles que começaram. Se você é um líder de uma organização, qual que é o grande insight da liderança? Liderar para todos, estar a serviço de todos. Liderar sem precisar que as pessoas cuidem de você. Por que eu digo isso? Para liderarmos realmente de um lugar de força, é preciso estar em consonância, reconciliado com os nossos pais. Do contrário, eu corro um sério risco de, na minha função, ter dificuldades em dizer não, quando preciso dizer não, porque estou esperando das pessoas próximas de mim aquele afeto, aquele reconhecimento que eu não tomei dos meus pais. Então, para o líder, esse é um ponto sempre de muita atenção, liderar para todos. Perceber que você é aquele que carrega grandes responsabilidades, então você precisa também ser remunerado adequadamente, e você é a ponte entre aquele que conduz o negócio, o dono do negócio, e essas pessoas que também estão a serviço, que servem e são servidas pelo negócio. A liderança que consegue inspirar as pessoas para que elas se conectem no para-quê também tem grande possibilidade de ter sucesso. E se você é um colaborador, mantenha-se na sua posição de colaborador. Muitas vezes nós achamos que seríamos muito melhores do que o líder, do que o dono do negócio para fazer aquilo que ele faz. Porém, nós nos esquecemos que a gente olha para eles a partir da nossa posição. E talvez quando nós trocássemos ou quando nós trocarmos, caso você um dia também tenha o seu próprio negócio ou você seja um líder, você vai perceber qual é o peso que a coroa da liderança tem. Não é assim tão fácil e não é assim tão simples. Os donos de negócio carregam uma exposição muito grande ao risco. Os líderes carregam uma exposição muito grande à responsabilidade. E nós, quando estamos nessa posição de colaboradores, de alguma forma, somos servidos por eles. Nós recebemos muita coisa já pronta a partir do risco que eles assumem, das responsabilidades que eles assumem. Se você se coloca nesse lugar, eu tenho certeza que você ganha uma força especial e o sistema acaba se abrindo, você acaba sendo uma força para o sistema e não uma ameaça. Em resumo, se eu pudesse fechar com uma frase, eu diria: busque verificar onde você está, qual é o seu posicionamento e torne-se 100% autorresponsável por tudo aquilo que diz respeito a esse posicionamento, até que você alcance sua potência máxima, todo o seu talento, todos os seus recursos, tudo aquilo que você recebeu do seu sistema, que você possa colocar isso a serviço da vida, a serviço de outros, a serviço do futuro. Isso traz força, isso traz desenvolvimento, isso é o que leva a vida adiante.
Foi um prazer compartilhar com vocês as minhas experiências. Se vocês quiserem conversar comigo, vocês me encontram também no Instagram. O meu Instagram é Ana Garlet, provavelmente vai estar aqui também nos dados do congresso. Vai ser um prazer saber das experiências de vocês, de algum insight, e também me coloco a serviço desse grande campo sistêmico, a serviço desse país maravilhoso que também acolheu a mim, acolheu os meus antepassados. Viemos de uma situação muito difícil e essa terra também nos abraçou e nos recebeu bem, e é dessa forma que me coloco a serviço. Estamos todos a serviço. Tudo de bom para vocês e muito sucesso!